noite, tá? Pedimos que desliguem o celular, por gentileza. Pedimos que também mantenham silêncio. Nós temos uma biblioteca aqui na parte de baixo da casa, ali na secretaria, e nós temos lá diversos títulos para empréstimo, tá? Então, aqui a gente está precisando fazer uma leitura, só passar lá. Temos as nossas caixas de vibração e de sugestão aqui do nosso lado direito, tá? Aí a gente pede nas vibrações, quando vocês colocarem o nome das primeiras pessoas que vocês estão pedindo vibrações, e na hora que dá prece vocês mentalizem a pessoa, tá bom? Seja encarnado ou desencarnado. E na caixinha de sugestões, para vocês sugerirem o que vocês acham interessante para casa, tema de palestra, tá bom? No dia 16 de março, a gente vai ter um mini seminário aqui em parceria com a USP de Santo André, e convidado para a nossa palestra, orientação, é o Dr. Américo Canhoto, que falará sobre o autismo à luz da doutrina espírita. É um tema muito importante, muito interessante para a gente falar, refletir, tá bom? Então, todos convidados. Será das 9h30 às 11h30. As inscrições para os cursos de educação mediúnica, todas as quartas-feiras, estão abertas as inscrições, né? As quartas da marca. Isso. Inscrições para o estudo do livro Os Mensageiros de André Luiz, né? Chico Xavier, O Consolador de Emmanuel e O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Nós temos essas leituras também. Só procurar um de nós que a gente orienta, tá? E as inscrições para a evangelização infantil também, tá? Infantil e mocidade, então de 3 a 16 anos. Os cursos, embora já tenham iniciado, iniciou essa semana, mas ainda a gente faz as inscrições para quem tem interesse, tá bom? Vamos fazer a leitura da nossa psicografia da noite. Se chama Trevas. Se as trevas parecem exteriores, aquieta o coração e olhe para dentro. Os torvelinhos provêm de ti mesmo. Se a paz parece inatingível, muito longe não está, mude o foco e modifique o teu lugar. Se a escuridão te cega temporariamente, não perca a esperança em prece. Ela acenderá pronto lume à tua frente. Se a dor te abala o corpo ou a alma, respire Deus e abrace Jesus. Seu suave refrigério se fará em tua cura. Em qualquer situação de agonia ou desespero, não desfaleça em pranto rebelde. Apenas ore, confie e espere. Lembrando sempre que por mais as trevas nos rodeiam, mais que as trevas nos rodeiam, o universo é sempre incessante luz divina. Essa mensagem foi psicografada aqui na nossa casa pela médium Elaine em 18 de janeiro de 2015. E agora vamos à nossa prece. Então vamos nos tranquilizando, nos deixando envolver por essa espiritualidade que se faz presente, levando bem os nossos pensamentos, entrando em sintonia com Jesus, nosso irmão maior, pedindo a Ele nos acolha, nos dê o colo necessário para o momento que estamos passando. E vamos agradecendo a Ele por essa oportunidade, que o Evangelho de São Luís que o Carlos vai facilitar para a gente. Agradecendo a tudo que somos e que temos. Que assim seja, com a graça de Deus. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare, nos proteja. Bom, eu trouxe como tema o verdadeiro espírita, né? Aí a gente começa a pensar, né? Nossa, o verdadeiro, será que é falso? Mas isso é uma afirmação de Kardec que depois eu vou explicar lá na frente, né? Então, eu vou falar muito sobre o perfil do espírita, vou falar sobre o espiritismo, sobre a casa espírita. Bom, quando a gente pensa assim sobre o perfil do católico, né?
Eu, por exemplo, eu fui católico, né? A minha mãe, ela foi educada em colégio de freira, entendeu? Então, eu fiz primeira comunhão, fiz o catecismo. Bom, o que se espera de um católico? Porque ele vai na missa, ele precisa se confessar uma vez por ano, né? Ele passa em frente para a igreja, ele faz o sinal da cruz. Né? Esses são rituais maravilhosos, né? Como na Páscoa, reza um terço, e por aí vai. Né? Eu, por exemplo, quando eu estou andando por aí, que tem uma igreja católica, eu gosto de estar dentro. Eu acho a escultura muito impactante, né? Muito bonita, aqueles lugares, sabe? Muito bonito. Qual seria o perfil de um evangélico? Né? Os evangélicos, né, que seria a reforma protestante, ela surgiu no século XVII, né, com o monge agostiniano Martinho Lutero. Né? Então, o que os evangélicos eles preconizam? Né? Que você tem que se arrepender dos seus pecados, que você tem que aceitar Jesus, né? Tem que se batizar nas águas, participar do culto, pagar os dízimos e por aí vai. Né? Então, hoje no Brasil, nós temos mais de 80 designações evangélicas. Né? E 109.560 templos evangélicos. E por aí vai, né? Então, por exemplo, eu peguei aqui também como seria ser um muçulmano, né? Quais são os hábitos, os costumes de uma pessoa muçulmana? Então, por exemplo, eles têm que orar 5 vezes por dia. Eu tenho um amigo que ele teve lá na região do Oriente Médio, ele falou assim: nossa, você precisa ver, quando eu chego num determinado horário, tem altos falantes na cidade que convoca todo mundo na oração, aí que fica aquela voz, sabe, metódica, muito impactante para a gente. Né? Não tem como não ter um senso de reverência. Tá? Então, eles geralmente fazem essas orações viradas para a Meca, que é a capital. Né? O muçulmano ele tem que peregrinar pelo menos uma vez na vida para a Meca. E aí por aí vai, com outros costumes também. Mas e agora? E o que é necessário para ser espírita? Aí eu vou citar algumas coisas que eu acho que é de senso comum. Né? Você tem que acreditar em reencarnação, você tem que participar de eventos mediúnicas, né? Tem que tomar uma passe, você tem que beber água purificada, frequentar uma casa espírita, ter suas atividades. Será que se eu fizer tudo isso, eu sou espírita? Eu acho que não. E por que talvez não seria ainda o suficiente? Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, Kardec fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Olha, se a gente começar a analisar essa afirmação de Kardec, tem muita gente que não é espírita, mas é espírita. Né? Um ateu, por exemplo, pode ser espírita, porque ele está domando, ele está fazendo sua transformação moral, podendo seguir suas más inclinações. Né? Não é uma afirmação inquietante, né? Mas beleza. Aí a gente começa a ver que na realidade a gente ainda está em construção. E quando eu falo em construção, a gente fala de reforma íntima. Né? Essa é uma expressão que desde quando eu entrei na doutrina espírita eu vejo essa famosa reforma. Então a reforma íntima seria um processo de autoconhecimento e transformação pessoal. Né? Demanda um tempo, demanda um foco, demanda disciplina. Né? E aí a gente vê que não é tão simples assim. A reforma
E a gente, além de foco, perseverança, disciplina, na minha humilde opinião, a gente precisa de uma boa dose de auto-perdão, né? Porque a gente vai recair, né? Se eu, na minha idade que eu estou hoje, com tudo que eu sei, com tudo que eu aprendi, eu ainda me vejo recorrendo os mesmos erros, né? Como eu já fiz, como eu já falei. Então ainda existem condicionamentos que a gente nem desconfia que tem, né? Engraçado que tem uma frase daquele desse morador muito famoso, né, do Espiritismo, Raul Teixeira, né? Ele fala assim que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Não é fácil não, né? Eu tive uma amiga, né, nunca mais eu perdi o contato com ela, né? Uma vez ela me falou uma coisa que eu achei muito impactante. Ela falou assim: eu não quero ser espírita. Não é fácil não consigo ser perfeito. O que vocês exigem lá não é para mim, não. Eu prefiro me manter na condição que eu estou. É melhor eu nem saber. Porque não tem como você, ao ter acesso a um monte de informação, você não se sentir inquietado de alguma forma, né? Por exemplo, essas religiões que eu citei, os hábitos do católico, do muçulmano, do evangélico, né? Pressupõe que se você obedecer esse livro, está tudo certo. Na doutrina espírita, isso não vale. Porque eu penso assim, eu sei, talvez as pessoas que gostam de mim, os outros, eu consiga estimular muito bem, mas eu sei o tanto que eu ainda sou vaidoso, personalista, egoísta. Talvez eles estejam em níveis muito dissimulados, elegantes, né? O espírito ele consegue dissimular bem, mas ainda tem, eu e Deus sabemos, e os meus obsessores sabem, né? Eles falam, né? Pensa que só você vai me enganar. Que nem uma vez um obsessor falou para mim: quem diria? Hoje você fala de Jesus. Quem? Então, você pode frequentar uma casa espírita, você pode ler livros espíritas, pode se comunicar com os espíritos, mas se você não procura fazer essa transformação moral, você está em vias de. Bom, eu gostaria de falar um pouco do espiritismo no Brasil. Isso tem algumas informações muito interessantes. O primeiro centro espírita ele foi fundado na Bahia por franceses exilados. É curioso, né? O espiritismo não pegou na França, mas pegou e foi trazido por franceses que estavam fugindo lá, provavelmente de Napoleão. Mas no começo a gente teve muito desafio aqui, né? Que houve uma perseguição. Chegou a ser crime ser espírita aqui no Brasil, punido com multa e com detenção de 1 ano a 6 meses. Né? Então, os espíritas eles eram alvos de perseguição da imprensa na época, e é claro, do clero católico, e dos médicos, porque os espíritas eles conseguiram algumas curas, principalmente no campo homeopático. O próprio D. Pedro II ele conseguiu beneficiar um sobrinho muito querido dele através do espiritismo, e ele também ainda facilitou para ele, né? Como imperador, para que a gente não fosse tão perseguido assim, né? E por incrível que pareça, só com a reforma do Código Penal de 1940 é que se deixou de ser oficialmente, né, de se criminalizar o espiritismo. 1940, do ponto de vista histórico, é esses dias. Só oficialmente deixou de ser criminalizado o espiritismo. Oficialmente falando, né? Mas apesar de tantos desafios, o espiritismo está crescendo. E segundo o IBGE, né, nós passamos já de 4 milhões de espíritas, já passamos de 40 milhões de simpatizantes, né? E já passamos de 14 mil centros espíritas. Então, o Brasil, e isso aí é uma opinião minha, né? Eu acho que ele se tornou o maior país espírita por conta da influência do Chico Xavier, né? Que foi a maior antena mediúnica que a gente já teve. Acho que dificilmente alguém vai superar ele. Passou-se de 500 livros, me parece, né? 500 livros. Bom, mas lembra que eu falei da reforma íntima?
acesso a tanta informação e você não se inquietar por dentro. Eu costumo brincar falando que o conceito espírita é como se tivesse um espelho, que ao invés de você ver a sua imagem, você vê quem realmente você é. Aí você percebe que você não é tão bonzinho quanto você aparenta ser. Você é vaidoso, você é aquele que eu concluí relacionamento. Ainda tem coisas a serem ajustadas. Mas intimamente a gente está sempre fazendo algumas perguntas, e essas perguntas elas são íntimas. Eu relacionei algumas delas, vê se você se identifica. Eu faltei algum cumprimento no meu dever? Alguém tem algo que se queixar de mim? Fiz algo que eu mesmo censuraria nos outros? Fiz algo contra alguém, contra Deus ou contra mim mesmo? Se Deus me chamasse agora, eu deveria ser olhado? Então, ou seja, essas perguntas, a depender das respostas, dá tempo ainda de a gente corrigir a trajetória e ter uma vida um pouco mais decente. Não é verdade? Mas eu gostaria de falar de alguns princípios espíritas, porque como nós estamos transmitindo nas mídias, certamente vai ter muita gente que está curioso para saber, porque no passado ainda era uma coisa ainda muito tabu, né? Parece que as pessoas do mundo, demônio, a gente tinha vergonha de falar que era espírita, né? Hoje não, né? Um monte de filme que saiu, novela e tal, chega a ser até elegante, né? Chega até chique, o seu espírito. Bom, quais são os princípios espíritas? Crença na existência de Deus, né? Entender Jesus como nosso modelo de guia. Então, a gente acreditamos, né, realmente, como diz no livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Bom, a gente não acha que todo esse conceito universal é simplesmente a obra do acaso, né? Com essas leis maravilhosas. E isso sem falar do nosso planeta, né? Se você começar a falar sobre biologia, geologia, é maravilhoso, né? Tem uma inteligência por trás de tudo isso, né? E Jesus, ainda referenciando o livro dos Espíritos, né? Quando eles perguntam qual modelo em vida, né, que Deus deixou para a humanidade, acho que a resposta mais curta que tem no livro dos Espíritos é essa: Jesus. Simples assim. Então é curioso, né? Porque você, para ser cristão, não é necessário ser espírita. Temos aí evangélicos, católicos, né? Etc. Agora, para ser espírita, é necessário ser cristão. Por conta desses dois referenciais, Deus e Jesus, que nós acreditamos. Né? Nós temos a caridade como lema também. Quem que já não ouviu, né? A famosa frase: fora da caridade não há salvação. Essa frase ela apareceu pela primeira vez, escrita por Kardec, no livro O que é o Espiritismo. Né? Aparece também no Evangelho segundo o Espiritismo, como título do capítulo 15. Portanto, a caridade é uma característica dos casas espíritas. É claro que tem um monte de casas espíritas com vocações específicas. Né? Então, por exemplo, tem casas espíritas que têm trabalhos de cartas psicografadas, né? De dano mediúnica. Tem casas espíritas que é focada em cura. Né? Eu já tive a oportunidade de ir numa casa que o movimento era absurdo, porque é focado em cura. Né? Em assistência social. Eu fui numa casa, por exemplo, que eu cheguei lá, tinha pilhas de sacos de arroz, de farinha, açúcar, e eles montando cestas básicas. Mas a nossa casa é estudo, por isso que tem um nome, né? Núcleo de Estudos Espíritas em Nome de Deus. Mas temos o nosso também, nossas atividades assistenciais. Mas a caridade realmente é o que preconiza, a caridade moral. Fazendo referência ainda ao livro dos Espíritos, a questão 8:30, Kardec, eu acho que faz uma pergunta até ousada, né, para os Espíritos. Porque a gente entende que Jesus é o nosso oficial de justiça divino, né? O nosso príncipe da paz, segundo o apóstolo
profeta Isaías, 1000 anos antes dele. Então, não dá nem para a gente entender uma individualidade dessa pecadora. Mas Kardec ousou perguntar, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade e como a entendia Jesus? Se perguntasse para mim, eu diria o seguinte: quem sou eu para tentar achar o que Jesus pensa? Mas eu imagino que quem respondeu, se não foi o próprio Jesus, foi alguém que queria ser endossado por ele, porque ele respondeu: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então a caridade basicamente é isso, né? Você tem que ser bom para todo mundo, até para quem fez mal para você, o que é um baita de um desafio. Você tem que ter a indulgência com as imperfeições alheias, ou seja, você tem que ter muita paciência, né? E você tem que perdoar. Naquele tríplice aspectos que eu já tive a oportunidade de falar, né? Você tem que perdoar 70 vezes 7 vezes, ou seja, um perdão permanente, porque a outra pessoa está em construção. Você não sabe se ela está agindo por influências espirituais, ou sabe qual outra desenvolvimento. Você tem que pedir perdão, você também pisar. E você tem que se auto-perdoar, porque você vai errar. Vai sempre, como diz Alvitarso, né? Não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então existe a probabilidade de a gente estar sempre seu próprio caminho, né? Qual outro princípio espírita? A gente acredita na evolução espiritual por meio das encarnações, né? Então nós somos reencarnacionistas, então a gente acredita na imortalidade da alma, o que é um lamento, né? Porque o Espiritismo matou com a morte. Infelizmente, como nós temos uma tradição ainda muito mórbida da morte, né? É o fim absoluto, a extinção total, não morre os espíritos. Mas na realidade não, o Espírito ele sabe que a vida é uma contínua, a gente só troca de dimensão, né? E que a saudade não foi dos dois lados daqui. Assim como eu tenho uma saudade do Rio dos pais, por exemplo, eu não tenho a menor dúvida que eles ali, com a diferença de que eles invisíveis eu tenho que visitar, os irmãos enxergam, mas eu conversando com eles no meu pensamento, a saudade passa. Então, isso é um alento para a gente, né? A gente acredita nos mundos habitados, dá para acreditar que só esse planetinha aqui, numa única galáxia entre milhões de outros, só tem a vida, né? Seria um baita do desperdício de espaço, né? Então acredito que até nos planetas do nosso sistema tem vida espiritual, uma outra dimensão. Isso nós acreditamos. Nós acreditamos na comunicabilidade dos espíritos. Você viu? A Adelina tem uma psicografia recebida aqui em casa. Nós temos o hábito de tornar público as mensagens que nós recebemos nos nossos encontros mediúnicos. Temos encontros, existe uma reunião mediúnica acontecendo simultaneamente nessa palestra, numa sala privada lá, né? E pena que a gente não pode tornar público aquilo que a gente ouve e presencia, né? Porque dá uma visão de mundo que me dá a impressão de que aquilo que a gente está vivendo aqui ainda é só uma amostra grátis da verdadeira realidade. Isso que é uma ilusão. Lá é a realidade. Isso é uma impressão minha, né? Nós também temos como princípios a lei de causa e efeito, né? Que toda ação tem uma reação correspondente. Então, nós não acreditamos em céu e inferno, né? Seria um espaço geográfico, uns vai queimar no mar, no inferno, os outros vão ficar tocando arpinha numa nuvem. Não é isso. Céu e inferno é estado de consciência. Então, a depender do que você está sentindo, do que você está pensando, você está no céu ou você está no seu inferno. E também não acreditamos em demônio, tá, gente? Eu não acreditar nessa individualidade mortal ou mal seria equivalente a dizer que Deus errou, né? Como pode que Deus conhece o passado, o presente e o futuro, né? Criar alguém já sabendo de antemão que vai ser voltado para o mal, entendeu? Isso não encaixa na minha cabeça. E
o próprio Cristo falou: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Então, até mesmo uma pessoa que hoje seja voltada ao mal, que é a ausência do bem, um dia ele vai realmente despertar para a realidade da vida, assim como nós no passado também. Para hoje eu estar aqui, por exemplo, tendo essa petulância, essa ousadia de falar em público, né? Meu Deus do céu, quanto que não foi mobilizado pelo esforço, incontáveis encarnações, esforço dos mentores, da espiritualidade, de me resgatar quantas vezes as religiões de sofrimento para eu poder chegar aqui. Olha quanto de Deus, né, na sua providência, mobilizou de recursos. Então eu acho que sou um grande devedor da vida. Todos nós somos, né? Todos nós, na realidade, somos. E quais são as singularidades de um espírita? Aí é curioso. O espírita, ele respeita todas as manifestações de fé. Né? Ele apoia e respeita. Aqui a gente fica com pergunta de quem? Nós não somos proselitistas. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de receber um pastor evangélico, que veio aqui pedir ajuda. Nós recebemos também um pastor evangélico que já veio fazer uma palestra aqui na casa sobre intolerância religiosa. Então, nós respeitamos todas as manifestações de fé. E o espírita, ele pode até estar vinculado a essa e a outras casas. A gente faz trabalho freelancer como espírita. Tá? Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de falar em outras casas. Aqui a gente recebe oradores de outras casas também. Tem espírita que é católico, tem espírita que vai na igreja evangélica, tem espírita que vai na Umbanda. E tudo bem. Tá? Nós não cobramos nada, nós não prometemos nada e nós não exigimos nada. Talvez isso explica porque talvez a nossa casa não tenha a mesma frequência que outras igrejas. Né? Porque aqui a gente não vem que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Vem, nós falamos, não prometemos cura, não prometemos nada. A gente demonstra ali que tudo é uma questão de mérito, de empenho, né? E da misericórdia de Deus. Nós não temos altares, não temos rituais, não temos roupas especiais, nós não temos o líder religioso, como seria o padre, o pastor, né? O sacerdote. Isso nós não temos. E as casas espíritas, em geral, elas são simples. Né? A frequência é assim, discreta, pequenas, né? E tudo com muita simplicidade e muita naturalidade. E nos espíritas, como o espiritismo como instituição, ela é aberta. Nós somos neutros. Ninguém aqui vai falar de direita ou de esquerda. Não é que de direita. Essa é uma singularidade desse espírito. Mas Kardec, ele traz os tipos dos espíritas, e achei interessante, porque já na época dele, ele como era um pedagogo, né, ele mapeava a personalidade das pessoas, e embora isso tenha acontecido lá do século XVIII, como era atual, eu vou trazer aqui o que ele faz. Então ele fala assim, tem vários tipos, né? Espíritas sem os saberes, espíritas experimentadores, espíritas imperfeitos, exaltados, os verdadeiros espíritos. Então ele fala assim, espíritas sem o saber. Embora nunca tenha ouvido falar da doutrina espírita, tem um sentimento inato de seus postulados, expressa em palavras, em pensamentos. Esses indivíduos, o espiritismo está sempre presente e, embora não o reconheçam, creem em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na pluralidade dos mundos, na lei causa e efeito, entre outros princípios espíritas. Eu conheço gente assim, que acredita nessas coisas, mas tem. Espíritas e experimentadores. Para eles, o espiritismo é uma ciência de observação de fatos curiosos, que são as manifestações mediúnicas. Interessam-se apenas pelos fenômenos sem se aterem à parte filosófica e religiosa da doutrina. Muitas vezes por ignorância de inteligentes e espíritas. Participam de sessões mediúnicas em completo despreparo espiritual e intelectual. Realmente. Espíritas imperfeitos, talvez desse, acho que a maioria de nós nos encaixamos. Né? Espíritas imperfeitos creem nos postulados espíritas,
compreendem e admiram a parte filosófica e moral, mas continuam orgulhosos, materialistas e egoístas. Muitos são até trabalhadores das casas espíritas. Não são, porém, engajados e comprometidos com a sua própria reforma moral. Uma pequena lambadinha aqui que o Kardec nos deu. Aqui ele fala dos espíritas exaltados. Eu acho que isso aqui eu me encaixei, porque quando eu entrei na doutrina espírita, eu era molecão, né, 20 e poucos anos, então eu não sabia se eu devia ler a se você quer que todo mundo seja espírita. Espíritas exaltados, entusiastas, deslumbram-se com a doutrina espírita, e esquecendo-se de que a fé deve ser raciocinada. São presas fáceis dos mistificadores, encarnados e desencarnados, e deles se aproveitam para denegrir e ridicularizar a doutrina de seus adeptos. Aqui também se encontram aqueles que, iniciantes na crença espírita, tentam converter todos os parentes e amigos, esquecendo-se de cada espírito tem o seu momento e modo de despertar espiritual. Ou seja, ele falou assim, espíritas exaltados, hoje a gente chama de espírita chata, né? Espírito xiita, né? Espíritas cristãos ou verdadeiros espíritas, que é o tema da palestra, né? Estudam e vivenciam os postulados espíritas em sua plenitude. Cientes da transitoriedade da vida terrena, aproveitam a encarnação atual como uma alavanca para a evolução espiritual e esforçam-se para redimir suas más tendências, realizando sua reforma íntima. A caridade é a expressão da sua crença, embasada nos ensinos do Mestre Jesus. Legal, né? Como é atual isso que Kardec escreveu lá no século XVIII. Bom, finalizando, né? Quais seriam os benefícios? Agora é a minha pessoal, tá, gente? Estou palpitando aqui, tá? Quais seriam os benefícios de ser espírita, né? Ó, eu tenho em mim que ele dá assim, uma intensa religiosidade e espiritualidade. Né? A religiosidade é horizontal, que é isso que nós estamos aqui, então isso é muito intenso para nós. Né? E a espiritualidade, que é o vertical, é eu, Deus, o meu poder superior, também é muito intenso. E isso nos dá mais qualidade de vida interna. Né? A gente fica muito mais confortável dentro de nós mesmos. A gente tem um sentido existencial, né? Porque já faz parte da nossa vida. Nós temos muitas atividades aqui. A gente vai no curso de médicos, a gente procura um passe, a gente, você viu, vai ter aqui um seminário, nós participamos de reunião mediúnica. No domingo, amanhã nós temos o nosso evangelho online e virtual. As pessoas que quiserem participar, está na secretaria, deixa o seu WhatsApp que a gente manda o link. Então a gente está sempre se atualizando, nos aquecendo espiritualmente. E se Divaldo, que é uma grande referência para nós, ele falou assim, que o Espiritismo salvou a minha vida, meu Deus do céu, falar isso, imagina mais, né? Então a fé espírita salvou, né? A minha vida e certamente vai salvar as coisas das coisas presentes. Né? A gente também ressignifica o sofrimento e as relações interpessoais também. Né? Porque a gente não fica mais, por que comigo? Depois com tudo que eu aprendi, né? Aí eu vejo até arrogância nisso. Por que não? Também não comigo. Não sou diferente. E o sofrimento não é o demônio que vem chegando, uma desgraça, que Deus esqueceu de mim. Não, ele tem a sua função pedagógica. Eu tenho algo que aprender com aquilo. Então a gente passa a ressignificar. Né? E isso realmente diminui o sofrimento. Esse é um mecanismo perene. Eu faço muito isso comigo. Claro que dói, cheio de problema, uma frustração com pessoas próximas, uma expectativa quebrada, sei lá. A gente somos seres humanos, mas eu em seguida eu ressignifico. E eu já me recomponho. Né? Então eu gostaria muito que esse mecanismo de ressignificação, que me dá qualidade de vida interna, que faz com que eu me autorregule,
as outras pessoas também tivessem acesso, porque a doutrina espírita era muito psicológica, além de pedagógica, era muito psicológica, e a gente passa a entender melhor, sabe? Como lidar com os pensamentos, com os sentimentos. A gente aprende que tudo é transitório, então não adianta você se apegar, porque quanto mais apego, quanto mais desejo, quanto mais necessidade, mais a gente sofre. E o inverso é verdadeiro. Quanto menos apego, quanto menos desejo, quanto menos necessidade, mais livre e leve a pessoa. Simples assim. Em suma, a doutrina espírita me dá mais paz. Que a rigor, eu acho que é o que me dá mais felicidade, né, relativa a esse planeta. Né? Um pouco mais de paciência. Comigo, no planeta, com os outros, eu passo a ter um pouco mais de paciência. Né? E me dá ela tem autoproteção. Se eu fizer uma retrospectiva da minha vida, e quando eu entrei no Espiritismo, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, de lá para cá eu melhorei, cara. Embora ainda reconheço coisas que ainda precisam ser ajustadas, porque quando a gente melhora, isso vira referência para níveis cada vez maiores. Né? Então a gente está sempre num processo de crescimento. Né? Por isso que a gente tem que sempre, sem pressa e sem pausa. A gente sempre vai crescendo. Né? Então, gente, eu entendo o seguinte, que nessas longas experiências de tentativa de erro, a gente vai realmente crescer. Se eu sou melhor que 5, 10 anos atrás até o presente momento, certamente daqui 5, 10 anos para frente seria melhor que eu, se eu realmente permanecer nessa pegada. E o conjunto de atividades que essa fé me proporciona facilita com que eu me recorde e ir ajustando a minha trajetória, porque a gente é mesmo sequestrado por gatilhos da sociedade, das mídias, da interatividade com as pessoas mais próximas. Isso realmente acaba fazendo com que a gente saia da trajetória. Aí o hábito da oração constante, que essa casa me proporciona, a possibilidade de serviço mundano através da atividade de paz, de estudo, onde nós vamos compartilhando nossas visões de mundo, de espiritismo, nós vamos nos reafirmando, nos ajustando. E aí ele faz com que a gente realmente tenha, não perca uma encarnação, digamos assim. Né? Porque eu entendo que demorou muito tempo, muito esforço para estar aqui. Até encontrar quem seriam meus pais, fazer com que eles dessem certo de casar, namorar, organizar um lar para que eu voltasse. Meu Deus do céu, quanto tempo deve ter levado? O próprio Divaldo falou quem desencarna agora para esperar um pouquinho, porque a fila está grande. Se tem 8 bilhões de pessoas no planeta, tem 4 vezes mais esse número de desencarnados. Então é negócio a gente realmente aproveitar essa encarnação. Né? Então, eu acredito que, dito tudo isso, eu acho que eu sou muito grato a Deus, né? A essa casa, e eu espero, né, permanecer a serviço da casa e da causa para continuar salvando a minha encarnação, porque eu acho que eu já tive encarnações como católico, como evangélico, como muçulmano, e aí Deus falou assim: vamos fazer o seguinte, você vai reencarnar como espírita, porque se entra na sua cabeça uma vez por todas, porque a fé espírita é muito lógica, é muito coerente. Você entende o porquê e o para quê de muita coisa. Não dá para depois você sair daqui e falar assim: eu não sabia. Eu acho que quando eu encontrar meu mentor, eu já até falei isso, né? Eu falei assim: tá, preciso falar alguma coisa? Já sabe, né? Então todo mundo já sabe o que fazer, como fazer, o que não fazer, aprender a calar, aprender a esperar. Eu agradeço a Deus e a todos pela paciência que tiveram. Mais uma vez, nós te agradecemos, Jesus, por mais essa oportunidade, do Evangelho desse Deus. Possamos estar cada dia mais próximos de Ti,
fazendo os seus ensinamentos. Pedindo ao Senhor se faça presente em nossa semana, nos amparando, nos guiando, nos auxiliando. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Com a graça de Deus.